Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Abra sua Bíblia rapidamente. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem. Repete aí, vamos lá. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Repete aí, vamos lá. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia. Levanta a cabeça. Irmãos, Deus chama Abraão. Cadê o Abraão? Deus, ele chama Abraão. Põe Abraão sentado aqui na cadeira. Aqui está Abraão, ok? Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, eu estou te transformando numa autoridade. Numa o quê? Repete aí, vamos lá. Autoridade. Te transformando num homem abençoado. Você é uma bênção. E Deus falou assim em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei qualquer pessoa que tentar te amaldiçoar. Toda pessoa, Abraão, que for bênção para você, te ajudar nos seus sonhos, investir em você, servir você, eu vou abençoar essa pessoa. Mas se levantar alguém para se tornar pedra de tropeço no seu caminho, problema para você, essa pessoa eu vou amaldiçoar ela. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ok? O que eu descobri no mundo espiritual? Que toda autoridade que Deus coloca sobre a minha vida é meu Abraão. Toda autoridade que Deus coloca sobre a minha vida é o meu Abraão. E interessante, por exemplo, o meu pai, meu Abraão, minha mãe, meu Abraão. O pastor Mário de Oliveira é meu pastor, é meu Abraão. Então qualquer pessoa que ela é autoridade sobre mim, ela é o que? O meu Abraão. O que eu aprendi? Por exemplo, quando eu entrei na igreja, o pastor Mário é meu pastor, meu pai na fé e meu Abraão. Tem 43 anos. Aí, quando eu entrei na igreja, e comecei a trabalhar na obra de Deus, eu comecei a servir ao pastor Mário de toda maneira como eu podia abençoar ele. Por exemplo, quando ele chegava na igreja com o carro dele, ele colocava a chave dele lá no cantinho. Eu, sem ele perceber, eu pegava a chave, eu ia lá e colocava gasolina no carro dele. Eu nunca deixei ele colocar gasolina no carro dele. E mais, eu lavava o carro dele, enquanto ele estava lá resolvendo as coisas, eu lavava o carro dele e passava um pretinho no pneu. Quando ele chegava, ele viu o tanque cheio, o carro todo limpinho, pretinho. Ele fala assim: quem fez isso? Eu falei, não. Aí quando o carro dele estragava, eu tinha um Fusquinha vermelho,
quando o carro dele ia para a oficina, quem andava a pé era eu. Eu andava a pé. Porque eu que pegava o carro dele e levava para a oficina, e ele ficava com o meu fusquinha. Eu até lembro que um dia ele com o meu fusquinha dirigindo e falou assim: quando você crescer mesmo, prosperar, que tipo de carro você quer ter na vida, João? Eu falei assim: eu quero ter um Chevette, né? E o carro batia igual escola de samba, o fusquinha vermelho. Mas, quer ver um exemplo? Toda vez que ele andava com uma pasta, né? Uma pasta, cheio de documentos, cheio de coisas dele. Toda vez que eu saía com ele, eu nunca deixei ele carregar a pasta dele. Eu sempre deixo eu carregar para o senhor. Em todas as viagens que eu fazia com ele, seja onde for, eu nunca deixei ele puxar a mala dele. Eu pegava a minha e pegava a dele também. Eu sempre lembrava: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, tudo que eu podia fazer para agradar aquele que era o meu Abraão, a autoridade sobre minha vida, eu fazia. Tudo que eu podia, sem medir esforço. Quero deixar bem claro, eu era diácono da igreja. Eu nunca fui embora antes do meu pastor. Eu levava ele no carro dele, abria a porta do carro dele e dizia assim: Deus te abençoe, pastor Mário. Cuidava dele com todo o amor, com todo o carinho, com todo o meu coração. Tudo que eu podia fazer por ele, eu fazia. Sem contar o meu pai e minha mãe, que eram autoridade sobre a minha vida. Eu nunca coloquei os meus sonhos na frente dos sonhos do meu pai e da minha mãe. Nunca coloquei os meus sonhos na frente dos sonhos do pastor Mário. Eu vivi anos e anos trabalhando para realizar os sonhos deles, do meu pai, da minha mãe. Por exemplo, vou viajar amanhã para Israel, né? Aí quarta-feira eu fui lá em Brasília, uma reunião que ele convocou lá em Brasília com o presidente dos estados. Aí lá em Brasília eu falei: pastor Mário, eu quero pedir a sua bênção para eu viajar para Israel. Eu me coloco debaixo da autoridade dele, eu estou protegido. Você compreendeu? E Deus falou assim: abençoarei os que te abençoarem. Repete aí, vamos lá. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Jesus disse: em vida vou te devolver 100 vezes mais. Em vida vai fazer o quê? Aí eu comecei a viajar para pregar. E aí eu fui pregar lá em Dourados, no Mato Grosso. Aí, outra coisa, o pastor Mário, ele não gostava assim de receber os preletores, né? Então, quando tinha um pastor para pregar na igreja, ele falava: Geraldo, cuida dele para mim, porque eu não tenho paciência para isso não. Aí eu ia buscar o pastor na rodoviária, lá na rodoviária, com o meu fusquinha. Não tinha, a igreja era tão pobre, não tinha condição de pagar o hotel para o pastor. Ele dormia na minha casa. E sabe onde é que ele dormia? Na minha cama. Eu pegava um colchãozinho e dormia do lado dele. Eu dormia no chão. Eu chamava minha irmã Dadinha, para Dadinha, que fazia uma comida maravilhosa e Aparecida também. Para ela, aquela semana que o pastor ia pregar na igreja, ela fazia uma comida boa, comida que só tinha quando chegava alguém de fora. Eu saía da minha cama para abençoar aquele que o meu pastor falou assim: cuida dele para mim, viu? Não deixa faltar nada para ele não. E não me dava um dinheirinho para comprar comida não. Eu sempre ali investindo. Passaram os anos. Eu fui pregar lá em Dourados, em Mato Grosso. Aí cheguei na rodoviária.
Rodoviária. Aí um velhinho foi com a mulher dele me buscar na rodoviária. Aí quando eu peguei a mala, né? O velhinho falou assim, pastor, deixa eu pegar. Um velhinho, uns 80 anos. Deixa eu pegar a sua mala. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu carregava a mala da autoridade, agora alguém que carregar minha mala, isso é uma vergonha, é um absurdo. Aí o vovô falou assim, aqui você está debaixo da minha autoridade, aqui eu sou Abraão. Você tem que me obedecer. Aí ele pegou a mala e foi puxando. E eu vendo o vovô carregando a minha mala, eu comecei a ficar emocionado. E Deus falou assim, estou te devolvendo. Estou te devolvendo. Estou te devolvendo. Senta aí, igreja. Quando eu chego na casa daquele casal de velhinhos, eles iam cuidar de mim no dia que eu estava pregando lá. Aí ele leva a mala para um quarto que tinha uma cama de casal. E falou assim, vai hospedar aqui. Eu falei assim, quem dorme aqui? Você, eu e minha mulher. Eu falei assim, vocês vão dormir aonde? Lá na sala, no chão, num colchão lá. Eu falei, o senhor está brincando, o senhor não vai fazer isso não. Ele falou assim, você não manda. Você vai dormir na minha cama e eu e minha mulher vão dormir no chão, no colchão. Eu de noite chorando. E Deus falou assim, estou te devolvendo, meu filho. Estou te devolvendo. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senta aí, igreja. Eu vou dizer assim, toda autoridade sobre a minha vida se levanta, é meu Abraão. Toda autoridade que Deus colocou na minha vida, senta aí. Eu chamo o pastor Mário de meu Abraão. Ele liga, eu ligo para ele, ele liga para mim. E aí, meu Abraão? E aí, meu pastor, que eu amo muito, meu Abraão? Eu faço questão de chamá-lo de meu Abraão. Tudo que eu posso fazer para não deixar ele preocupado comigo, deixar ele chateado, nervoso, tudo que eu posso fazer para cuidar dele. Ele fez cirurgia aí no hospital do coração, né? Ficou quase 15 dias. Todo dia eu ia lá, né? Visitar ele, abençoar ele, cuidar dele, mostrar para ele que eu estava ali intercedendo por ele e que ele é tudo para mim, importante na minha vida. Então eu aprendi isso, que toda pessoa que ela é autoridade sobre a minha vida, eu sirvo aquela pessoa. E tem pessoa que ela é autoridade sobre a minha vida e eu sou maior do que ela. Maior assim, eu sou até mais importante do que ela. Eu sou até mais famoso do que ela, mas eu faço questão de dizer para ela assim, você é meu Abraão, você que manda em mim. Eu não tenho esse conflito, eu só obedeço quem é maior do que eu, não. Se tem uma autoridade, por exemplo, tem um cargo no conselho da igreja de secretário administrativo, e sempre troca o secretário. Trocou. Amanhã eles colocam lá, você, como é que você chama? Adeilson. Coloca o Adeilson. Ó, Adeilson, você é meu Abraão agora. Tá bom? Pode contar comigo. Tudo que tu puder fazer, pode contar comigo. Seja quem for, grande ou pequeno, é autoridade, é meu Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senta aí. Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou a visão? Agora
Jesus chama os discípulos e diz para eles assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, estiver ligado a mim, que sou a videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, eu sou o tronco, vocês os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga comigo assim: o tronco e o galho. Repete aí, vamos lá. Mais forte. Olha bem. Atenção. Qualquer árvore frutífera, ela é composta do tronco e dos galhos. E Jesus disse assim: eu sou o tronco e vocês são os galhos. Vou repetir para você gravar. Jesus disse assim: ei, Pedro, Filipe, André, Bartolomeu, eu sou o tronco. Vocês que estão debaixo da minha autoridade são os galhos. Sem mim nada podeis fazer. Repete aí, vamos lá. O marido é o tronco, a mulher é o galho. O pai e a mãe são troncos, os filhos são galhos. O pastor da igreja é o tronco, os membros são os galhos. O que Jesus disse? Todo galho que estiver ligado em mim, esse vai dar muitos frutos. Vai dar o quê? Muitos frutos. Então, por exemplo, aqui eu sou tronco, ok? E vocês são galhos. Quando eu chego lá no conselho da igreja, eu viro galho, o pastor Mário vira tronco. Tem lugar que eu sou tronco, mas tem lugar que eu viro galho. Está entendendo? E Jesus disse: a vida está dentro do tronco. Repete aí, vamos lá. A seiva, a vida, a força está dentro do tronco. Jesus falou assim: todo galho que estiver ligado a mim, esse vai produzir muito fruto. Ou seja, quando o galho estiver ligado no tronco, a seiva do tronco, a vida do tronco passa para o galho. Por isso que ele vai produzir muitos frutos. Ok? Ok? Diga assim: a autoridade é o tronco e eu sou o galho. Ok? Mas todo galho em algum lugar ele é o quê? Tronco. E quem está debaixo da autoridade dele vira o quê? Galho. Agora olha bem. Eu estava lá na escola de ministério, Jeová Jiré, e lá tem muitos pés de goiaba. E eu vi um pé de goiaba grande, uma árvore grande, carregada de goiaba. Aquela árvore linda, cheia de folhas verdes, e todas carregadas de goiaba a ponto dos galhos encurvar-se. Mas no meio dos galhos tinha um galho seco. Seco, totalmente seco, sem folha e sem fruto. Eu fiquei invocado com aquilo e falei assim: alguma coisa está errada. Quando eu fui perto da árvore, e eu vi, na junção entre o galho e o tronco, nessa junção aqui, ó, eu vi que tinha uma broca. Os bichos comeram ali. E a seiva do tronco não passava para o galho, por isso que ele morreu. Ele estava aparentemente ligado ao tronco. Ele sabe o quê?
com a boca aberta. Repete. 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 Muitas pessoas estão morrendo porque elas estão aparentemente ligadas à autoridade. Aquela esposa que ela está aparentemente ligada ao marido dela e não considera o marido dela como Abraão dela, ela só vai secando, porque a vida está no tronco. Repete aí, vamos lá. E a seiva só passa para quem estiver veda, aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Então, o diabo quer que você fique aparentemente ligado à autoridade. Olha para mim. Ninguém é independente. Vamos repetir? Repete aí, vamos lá. Jesus falou assim: galho, quem está falando é o tronco. Sem mim, você não é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Quando você acha que você pode viver independente do seu marido, do seu patrão, do seu pastor, você está morrendo aos poucos. A vida está no tronco. A vida está onde? No tronco. Agora eu vou chamar a sua atenção. Você já viu algum tronco perfeito? Eu nunca vi. Todo tronco tem meio torto, né? Tem os seus defeitos. O galho não corrige o tronco. Repete aí, vamos lá. Repete aí, vamos lá. Repete aí, vamos lá. Agora diz assim: o tronco corrige o galho. O galho não disciplina o tronco, mas o tronco disciplina o galho. Quando você bate de frente com o tronco, começa a tocar o dedo no nariz dele e começa a xingar ele, desrespeitar ele, quem está morrendo é você. Quem está morrendo é você. Por isso, toda semana eu vou lá e fico agarradinho no meu tronco, né? Agarradinho. Bem agarradinho. Para que a vida que está dentro dele passe para dentro de mim. A seiva, a unção, a força. Pastor Jerônimo, meu Abraão, que era um pastor mais alto, cabelos loiros, pastor mais culto, né? Irmãos, não despreze o seu Abraão. Não despreze aquele que Deus colocou como tronco. Deus disse: quando você serve o Abraão, você está me servindo, disse Deus. Eu vou abençoar você. Abençoarei os que te abençoarem. Você que está aparentemente ligada à autoridade, quem perde é você. Irmãos, eu não brigo com a autoridade. Eu não brigo com os meus abraços. Eu não humilho eles. Eu não ponho o dedo na cara deles. Eu não xingo eles.
Porque eu lembro Deus dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Respeite eles, ore por eles, ajude eles a vencer. Porque Deus disse: quem fizer isso eu vou abençoar. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, terceiro ponto. Fique. Tira o lugar. Agora olha nos meus olhos. Jesus, pode colocar lá, ele tinha duas naturezas. Ele era leão e ao mesmo tempo ele era cordeiro. Então ele era o quê? Mais forte. Mais forte. Em João 1,29 ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 5, diz assim: ele é o leão da tribo de Judá. O leão exerce autoridade. O cordeiro exerce o quê? Obediência. O leão... Eu começo e termino. O leão, o cordeiro, mais forte. Então, olha bem. Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele era o leão da tribo de Judá, autoridade. Mas ele, ao mesmo tempo, era o cordeiro, obediência. Então, põe a mão e diz assim: dentro de mim tem duas naturezas. Repete aí, vamos lá. Mais forte. Mais forte. Diga assim: dentro de mim, eu sou leão e eu sou cordeiro. Ok? O leão exerce autoridade e o cordeiro exerce o quê? Obediência. Agora olha bem. João capítulo 2. Quando Jesus, ele entra, acompanha ele aqui, ele entra no templo. Satanás tinha dominado o templo, transformado o templo num lugar de orgia, de pecado, de imundície, sujeira. Quando ele entra no templo, ele entrou como leão. Ele entrou como o quê? Ele entrou dentro do templo para exercer autoridade. Quem manda aqui sou eu. Ele não entrou no templo para negociar com o diabo. Você fica um cantinho ali e eu fico um cantinho aqui. Não, ele assim: quem manda aqui sou eu. Arranca o chicote, vira as mesas, ele moraliza o lugar. Ele exerce autoridade. Ele expulsa as pessoas de dentro do templo. Ele coloca ordem dentro do templo. Então, mas quando ele entra no Getsemane, volta para cá. No Getsemane, se for possível, passe de mim esse cálice. Porém, aqui eu não mando. Quem manda é o Senhor. Seja feita a tua vontade.
Abra sua boca e dá glória. Quem está sentado, levante e dá glória. Senta a igreja. Aí está um grande mistério. Olha para mim. Olha para mim. Todo mundo é leão e todo mundo é cordeiro. Existem lugares que eu sou leão, eu não posso agir como cordeirinho. Mas tem lugar que eu sou cordeiro, não posso agir como leão, senão vai dar problema. Então eu tenho que reconhecer, eu tenho que ter esse discernimento, aonde eu sou leão, onde eu sou cordeiro. Aqui na igreja eu sou leão ou cordeiro? Eu não estou aqui para obedecer ordem. Eu não estou aqui para você ficar mandando. Pastor Jerônimo, eu estou aqui para exercer autoridade. Para exercer o quê? Eu não chego na minha casa como um cordeirinho. Não. Na minha casa eu sou leão. Põe o leão aí. Agora olha bem. Se o pastor Mário de Oliveira subir ali, eu viro cordeirinho na hora. Quando o pastor Mário veio me visitar aqui, eu tenho a minha cadeira lá bacana, aquela cadeira de encosto alto, bacana. Ele chegou, eu saio da minha cadeira e deixo ele sentar. Eu não fico ali, na minha cadeira, não. Eu sento, eu saio e eu sento na frente. Você compreendeu? Se eu der uma de leão em cima dele, o pau vai quebrar. Onde é que está o conflito no casamento? A mulher que é cordeiro quer dar uma de leão em cima do marido. Aonde estão os conflitos da igreja? Quando alguém vem aqui achar que ele vai dar ordem aqui. Quem manda aqui sou eu. Não é quem manda aqui sou eu, que eu sou grosso, estúpido, não. É revestido da autoridade. Aonde está o problema do conflito da família? É quando os filhos que são cordeiro querem dar uma de leão em cima dos pais. Eu chego a hora que eu quero, ninguém manda em mim. Manda sim, aqui quem manda sou eu. Abra sua boca e dá glórias. Senta aí. Qual é melhor, ser leão ou ser cordeiro? Quem acha que é melhor ser leão, levanta a mão. Seja sincero. Abaixa um. Quem acha que é melhor ser cordeiro, levanta a mão. Está dividido. Então vou explicar para vocês qual é melhor, ser leão ou ser cordeiro. Porque, antes de eu explicar, porque tem pessoa que ela pensa assim, eu quero ser leão, esse negócio de ser cordeiro é coisa do capeta, eu não quero ser cordeiro de jeito nenhum não, eu quero pôr para quebrar, eu quero falar grosso. Diante de Deus, qual é melhor, ser leão ou ser cordeiro? Você não sabe? Então vou ler. Oh, Jesus. Deus falou assim em Apocalipse capítulo 5, verso 12. Ele falou assim, ele
Para aí, tira lá um pouquinho, senão a pessoa fica passando na minha frente. Deus falou assim, eu tenho 8 bênçãos para dar. Quantas bênçãos? 8. Ele tinha que escolher para dar para o leão ou para o cordeiro. E Deus falou assim, digno! Repete aí, vamos lá. Já vou ouvir, vamos lá. De receber. Ele disse, digno. Vamos lá, põe o verso 12, 5:12, Apocalipse. Apocalipse 5:12. Apocalipse 5:12. E cantava em alta voz. Repete aí, vamos lá. Continua. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor e domínio. Eu quero ver uma reação da igreja. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta a igreja. Senta e vamos ler em voz alta. 1, 2 e cantava em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Estou esperando você reagir aí. Senta aí. Na hora de Deus entregar o tudo dele, ele entrega para o leão, para o cordeiro. Ele entrega para aquele que exerce obediência. Para aquele que exerce o quê? Vem cá vocês dois. Está aqui, ó. Sobe aqui. Leão e cordeiro. Marido, esposa. Abraão. Tronco, galho. Quando você entende isso, e você exerce a função de cordeiro realmente, entende que ele é o seu Abraão, o que acontece? Nem cartão de crédito ele mexe. Ele vai entregando tudo para o cordeiro. A confiança dele é tão grande. Quando você está lidando, você confia tanto naquela pessoa que está debaixo da sua autoridade. Igual Potifar falou assim, que Potifar não sabia nada além do pão que tinha na sua mesa. Tudo pertencia a José, que estava debaixo da autoridade dele. Então, é o diabo que quer fazer você virar leãozinho. Em cima dele. Se você virou leão, ele vai cortar a juba. Não tem como. Você chega lá na sua empresa, você é o quê? Leão? Sim, leão. Leão. Se algum funcionário der uma de leão em cima, você o que você vai fazer? Corta as asas. Vai mandar embora. E Deus, ele termina dizendo assim, quando eu vou entregar tudo que eu tenho, eu entrego para aquele que é cordeiro. Abra sua boca e dá grito de glória. E receba a fé de Deus.